Pessoal, estamos aqui para falar de um assunto que é dado no ensino médio, geralmente no segundo ano, é análise combinatória. Esse assunto, análise combinatória, por diversos motivos, alunos de escolas públicas não conseguem ver esse assunto. Seja por ser um assunto dado só no finalzinho do ano, seja por alguns dos professores não dominar o assunto, que é um pouco complicado, e também por N motivos. Então, um aluno me pediu para fazer esse assunto, falar desse assunto. Então, vamos começar. Considere os seguintes problemas. Assim, de quantos modos distintos 8 pessoas podem sentar lado a lado em uma fila de cadeiras em um cinema? De quantas placas de automóveis podem ser formadas sem repetição de letras e de algarismo? De quantos modos distintos você pode ocorrer o resultado de um sorteio da Mega Sena? De quantas maneiras diferentes pode-se definir a chave de seleções da primeira fase de uma Copa do Mundo de futebol? Todas essas questões são problemas de contagem. Então, um princípio fundamental é o chamado princípio da contagem, princípio multiplicativo. Como assim? Vamos lá, você vai ter uma sequência de números e tem a possibilidade de você formar aquela sequência. Um exemplo: quantos sorvetes diferentes você pode ter numa sorveteria? Ele tem 2 tipos de sorvete, cascão e casquinha, 3 sabores diferentes, baunilha, chocolate e morango, 2 coberturas diferentes, chocolate e morango, e 5 acompanhamentos: granulado, castanha, amendoim, granola ou brigadeiro, para você colocar em cima. Então vamos lá. Tipos de sorvete: tem dois tipos, 3 sabores, 2 coberturas e 5 acompanhamentos. E vai dar quanto aí? 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12, 12 vezes 5, vai dar 60 sorvetes diferentes. Um segundo exemplo. Você tem o algarismo 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Pergunta: quantos números com 3 algarismos você pode formar? Bem, o primeiro algarismo você não pode colocar o 0 nele. Então vai ter quantos possíveis algarismos? 5. No segundo algarismo você pode colocar os 6. E no terceiro algarismo pode também colocar os 6. Totalizando quanto? Na multiplicação aqui, 5 vezes 6, 30. 30 vezes 6, 180. Esse aqui é o chamado princípio multiplicativo. Agora, quantos números ímpares com 3 algarismos você pode formar também? Como já foi falado, o terceiro algarismo só pode ser ímpar, então só pode ser o 5, o 3 ou o 1. Então só pode ter 3 algarismos nele. O segundo algarismo pode ter 1, 2, 3, 4, 5, os 6 algarismos nele. Só que o primeiro só pode ter quanto? O primeiro eu só posso ter 5. Então vai dar 90 algarismos. 90 números com 3 algarismos. Que bate, se o total de algarismo é 180, então números ímpares vão ser 90. Esse é o princípio fundamental da contagem. Outra parte agora, conceito importante, é o conceito de fatorial, que é o que muita gente se passa nessa parte. O que é o fatorial? O fatorial de um número, você vai ter que ter em mente 3 relações. N igual a 0, o fatorial dele é 1. N igual a 1, o fatorial dele é 1 também. E se o n for maior que 2, ou igual a 2, o fatorial dele é dado por essa expressão: n vezes n menos 1, vezes n menos 2, e assim por diante. Calcule 5 fatorial, o fatorial de 5. É o 5 com ponto de exclamação.
Quem não viu ainda esse número vai ter que aprender ele. Então, vai ser 5 vezes 5 menos 1, 4. Vezes 5 menos 2, 3. 5 menos 4, menos 3, 2. 5 menos 4, 1. Só fazer essa multiplicaçãozinha aqui, que você vai encontrar 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. E 7 fatorial, no mesmo modo. É o 7 e o ponto de interrogação. Interrogação não, exclamação. E vai ser como? Vai ser 7 fatorial, fazendo a multiplicação, 5.040. Calcule 10 fatorial dividido por 7 fatorial. O que é 10 fatorial? Você vai fazer até chegar no 7 fatorial. Vai ser 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. E o 7 fatorial embaixo. Para que isso? Corta isso com esse. E você vai obter quanto? 8 vezes 7, 72. 72 vezes 10, 720. Isso é essa conta aqui. Ó. 7 fatorial dividido por 5 fatorial. O que é que eu faço? 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Dividido por 5 fatorial. Isso é igual... corta 5 com 5. Fica 7 vezes 6, 42. E esse? Com letras? Não tem problema. N mais 1 fatorial vai ser quem? Vai ser o N mais 1 vezes N mais 1 menos 1, que fica somente N, vezes N mais 1 menos 2, que fica N menos 1 fatorial, dividido por N menos 1 fatorial. Corta fatorial com esse aqui. Sobrou quem? N mais 1 vezes N, que é a mesma coisa que N ao quadrado mais N, porque eu vou multiplicar N vezes N, N quadrado. N vezes 1, N. Essa é a resposta. Mas existe ainda os agrupamentos, que eu só vou falar dos agrupamentos simples. Permutações simples, arranjos simples e combinações simples. Vamos nessa. Permutações simples. Permutação, um exemplo fácil de se falar é o do anagrama. Você já ouviu falar de anagrama? É quando você troca somente as posições das letras. Lua, a palavra lua. Quantos anagramas você tem? Colocando o L na frente, você pode trocar a posição do U e do A. Já tem duas. Colocando o U na frente, você já tem também mais duas. E colocando o A na frente, você pode também ter mais duas posições. Então, você vai ter 6 anagramas. Ou seja, 3 vezes 2 vezes 1. 3... são 3 letras, vezes 2 vezes 1. Vamos para outro exemplo. Granizo. Granizo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então, como é que eu calculo o número de anagramas? Simplesmente calculando 7 fatorial, que a gente já respondeu na outra página. 7 fatorial é 5.040. Então, ele vai ter 5.040 anagramas. Agora, se eu falar assim, quantos anagramas começando e terminando com vogal? Se você observa, granizo tem 3 vogais, A, I e O. Então, sobram dentro, somente no meio, 5 letras. Vai ser 5 fatorial. 5 fatorial é 120. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Mas nas extremidades, eu posso ter 6 possibilidades. 3 vezes 2, 6. O resultado vai ser 120 vezes 6, que dá 720 anagramas da palavra granizo, iniciando e terminando com vogal. Em outras palavras, a permutação de N termos é N fatorial. O que é permutação?
é todo agrupamento ordenado em sequência formado por n elementos. O exemplo 2, calcule permutação de 6 elementos. Então vamos lá, 6 vezes 6 fatorial, que é igual a 6 vezes 5 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que é quanto? Te faltou o 4, né? 6 vezes 4. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 vezes 5. 30, 30 vezes 4. 120, 120 vezes 3. 360. 360 vezes 2, 720. É a permutação de 6 elementos. Aí eu pergunto, quantos anagramas tem a palavra Brasil? Brasil tem quantas letras? 6. Então o número de anagramas vai ser permutação de 6 elementos, que vai ser 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 720 anagramas. Agora, lembra do PlayStation? Bola, X, quadrado e triângulo? Como é que eu faço para trocar as posições aqui? Quantas maneiras eu posso permutar? Simplesmente trocando as posições. Simplesmente só você fazer. Tem quantos elementos? 4. Então vai ser permutação de 4 elementos, que é 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é quanto? 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. 24, ou seja, eu posso ter 24 possibilidades de permutar isso aqui. Aí você coloca isso aqui para o cinema. O cinema tem 4 cadeiras. Você vai levar 4 colegas. Quantas maneiras os colegas podem se sentar? Diferente aqui, na ordem. Então, 24 maneiras diferentes. Esse foi permutação. Agora vamos para arranjo. O que é o arranjo? Arranjo é qualquer agrupamento ordenado de k elementos distintos, escolhidos entre n elementos, tomados de k a k. Parece uma doidice isso, né? Mas vamos lá. Tem uma fórmula de você calcular n fatorial, n menos k fatorial. Um exemplo. Você tem uma eleição em um grêmio estudantil para presidente e vice-presidente. Então, você tem k igual a 2. Você vai arranjar isso de 2 em 2. E tem 10 candidatos. Então, n igual a 10. Você vai fazer um arranjo de 10, 2 a 2. A gente chama assim. De 10, que são o número de elementos, 2 a 2. Coloca na fórmula. O n é 10, então 10 fatorial. 10 menos 2, n menos k. 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8. Por que eu paro no 8? Porque embaixo dá o 10 menos 2, que dá 8 fatorial. Corta 8 com 8. 10 vezes 9, 90. Então, eu posso arranjar 90 maneiras diferentes dessa eleição de presidente e vice-presidente desse grêmio. Vamos para outra. Uma senha de computador, geralmente de encaixes eletrônicos, é composta de 3 letras distintas. Esse aqui vai ser o nosso K. E 4 números distintos. Também vai ser o nosso K. Por quê? Primeiro você vai fazer o arranjo só das letras. Quantas letras tem no alfabeto? 26. Então vai ser o arranjo de 26, 3 a 3. Porque você vai querer 3 letras distintas. Vai ficar 26 vezes 25 vezes 24. E vai dar quanto isso? 26 vezes 25 vezes 24. Vai dar 15.600. E o arranjo do número distintos? Dos 4 números. Vai ser. Número você pode ter quantos algarismos? 10. Então você vai ter o arranjo de 10, 4 a 4. Então vai ser quanto aqui? 10 vezes 9, 90, 90 vezes 8. 720 vezes 7, 5.040.
Aí você vai arranjar agora. O arranjo vai ser, o arranjo total, vai ser o arranjo das letras, que vai ser 15.600, vezes os 5.040. Que você vai ter um arranjo de número de senhas que você pode ter de 78.624.000 arranjos diferentes, distintos. Em outras palavras, você vai ter 78 milhões de senhas. Se você tiver 3 letras distintas e 4 números distintos. E para finalizar, vamos falar das combinações. O que é combinação? É qualquer subconjunto formados por k elementos distintos, escolhido entre os n elementos tomados cara a k. Assim, essa aqui é a fórmula, n fatorial, n menos k, k fatorial. Você só vai entender depois que a gente fizer o exemplo. Olha só, você tem uma classe de 30 alunos, ou seja, o n é 30. Você tem a comissão de formatura com 5 alunos, nesse caso o k é 5. Quantas comissões você pode formar? Você vai fazer sem a fórmula. A gente primeiro vai fazer o arranjo possível. O arranjo possível vai ser 17.100.720. É o arranjo. E a permutação? A permutação vai ser 120. Para você saber a combinação, é só pegar o arranjo, os 17.100.720, e dividir por 120. Que você vai obter essa besteirinha aqui de 142.506 combinações. Ah, mas eu só entendi usando a fórmula. Não tem problema. Qual é o n? Tem quantos alunos nessa classe? Tem 30 alunos, então n 30 alunos. 30 fatorial. Quantas pessoas tem a comissão? 5. Então o k vai ser 5. Então 30 menos 5, 25. E o k, 5 fatorial. Observe que 30 fatorial é essa parte aqui. Ó. Vai cair 25 com 25. E a conta ficou igualzinha a essa aqui que a gente fez agora há pouco. Ó. Vai ficar igualzinho a ela. Em outras palavras, vai ser 142.506. Pois bem, o próximo vídeo eu vou falar de probabilidade. Então, uma probabilidade é você ganhar na Mega Sena. Então, vamos lá. O que é Mega Sena? Você pode marcar 6 dezenas. Né? É o jogo mínimo em 60. Nesse caso aqui, ele é uma combinação. Certo? É uma combinação. Quanto é essa combinação? No caso, seria uma combinação de 60, 6 a 6. Aí você vai fazer o quê? Vai ser n fatorial, n menos k fatorial, k fatorial. 66. Então, você vai fazer 60 fatorial, 60 menos 6 fatorial, e aqui 6 fatorial. 66, 60, 6 a 6. 60 fatorial vai ser 60 vezes 59, 58, 57, 56, 55, 54 fatorial. Dividido 60 menos 6 dá 54 fatorial vezes 6 fatorial. Que vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Você vai obter quanto? Essa vocês vão me dizer quantas combinações possíveis você pode obter no jogo da Mega Sena. Se você jogar somente 6 dezenas.
ou seja, 6 números. Ok? Muito obrigado, porque na próxima aula a gente vai falar de probabilidade. Qual é a probabilidade de você ganhar nesse jogo da Mega Sena, certo? Então, muito obrigado, deixe o seu joinha e até o próximo vídeo. Muito obrigado.